Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a nossa segunda parte da aula de vidrarias, equipamentos e utensílios de laboratório. Então, caneta e papel na mão, vamos anotar tudo aí e vamos para a aula. Garras, nós e braçadeiras, elas são muito parecidas, elas têm basicamente as mesmas utilidades, só que elas vão prender utensílios diferentes, né? Todas elas, vejam, tanto as garras, que são essas aqui mais abertas, como as braçadeiras, todas elas têm essa estrutura aqui, ó. Essa aqui e essa acho que dá para ver um pouquinho melhor. Tá vendo? Ela tem uma estrutura redondinha aqui, que é onde vai encaixar na haste do suporte universal. Então eu abro essa estrutura, eu rodo aqui, esse parafusinho chega para lá, eu encaixo aqui ele no meu suporte universal, daí eu venho aqui, fecho de novo, ele está presinho no suporte universal, tá? Todos eles, ó, esse aqui tem aqui, ó, dos dois lados, aqui também, aqui, esse aqui está cortado, aqui e aqui. Então ficou preso no suporte universal. E daí a outra extremidade, né, nesse caso aqui são garras, dá para prender coisas maiores, como um condensador, que ele é usado na destilação. E esses menores aqui dá para prender outras coisas, dá para prender Erlenmeyer, como é o caso que está mostrando aqui, dá para prender balões, né? O que eu quiser manter aqui no meu suporte universal, eu consigo prender, tanto com as garras, assim como com as braçadeiras ou nós. São utensílios fundamentais na hora da montagem de sistemas em um laboratório. Esses dois também são muito importantes, é para a mesma coisa, só que eles ajudam, esse daqui, por exemplo, a mufa, ela ajuda a fixar as garras no suporte universal. Então eu posso prender aqui o suporte universal e aqui eu prendo uma garra, né? Então eu consigo fazer adaptações de prender, porque às vezes a direção não dá certo e eu acabo colocando garras do outro lado. Tá? Então, as mufas são adaptadores excelentes na hora da montagem de sistemas. E o anel ou argola, ele também vou prender ele aqui, ó, no suporte universal, vou abrir e vou prender ele aqui. E aqui eu vou colocar o meu funil para fazer a minha filtração. Tá? Então, eu consigo utilizar aqui, porque o funil não dá para ficar segurando ele pela pontinha. Então, eu preciso de uma argola. Então, ele vai sustentar o funil aqui na hora da minha filtração ao suporte universal. Kitasato. Já vimos o Kitasato em outra ocasião, agora há pouco, né, quando falamos do funil de Buchner. Então, aqui de novo, né, tem o Kitasato, é uma das vidrarias que vão fazer parte da montagem do sistema de filtração a vácuo, junto com a tromba a vácuo ou a bomba a vácuo, e o funil de Buchner. Então, eu vou fazer essa montagem. Quando eu olho para o Kitasato, eu consigo ver que ele tem uma certa similaridade com o Erlenmeyer, né? É bastante parecido com o Erlenmeyer, só que existe uma saída lateral. Então, ele tem um formato parecido com o Erlenmeyer com essa saída. Mas, quando eu pego ele, quando realmente tenho contato com o Kitasato, eu consigo perceber outras características que são fundamentais nessa vidraria. Essa vidraria, diferente do Erlenmeyer, que tem um vidrinho bastante frágil, mais fino, o Kitasato já tem um vidro mais grosso, mais robusto. Ela é uma vidraria que tem uma maior resistência a choques, né? Ele é mais robusto mesmo. Por quê? Eu não vou fechar aqui essa parte com o funil de Buchner, né? Vou acoplar o funil de Buchner aqui e aqui eu vou ligar uma bomba a vácuo. Então, dentro dessa estrutura de vidro vai se formar um vácuo. E se esse vidro for muito frágil, ele não vai suportar esse vácuo. Então, por isso, essa vidraria é mais reforçada. Então, eu trouxe mais uma vez para vocês a montagem aqui do sistema de filtração a vácuo. Então, vocês vão observar quando tiverem a oportunidade de pegar um Kitasato, que ele é mais robusto, seu vidro é mais grosso.
Então, vamos de novo para o que compõe, para que a gente vá lembrando, né? Um suporte universal, né? Então, eu tenho a base e a haste do suporte universal. Tenho garras aqui prendendo ao suporte universal e uma garra prendendo o Kitasato. Depois eu tenho o funil de Buchner, encaixado aqui com uma alonga de borracha. E da haste aqui do Kitasato vem uma mangueira, que não está mostrando aqui, mas vai ser ligada a uma bomba a vácuo, né? Ou uma tromba a vácuo. Essa tromba a vácuo, essa bomba, é ligada e aqui se forma um vácuo, puxando com mais força o que vai ser filtrado aqui no meu funil. Tá? Então, esse é o sistema de filtração a vácuo com o Kitasato. Já esse outro aqui é o piquinômetro, tá? Existem também variações de piquinômetros, tem uns que tem termômetros aqui em cima, tá? Então, esse aqui eu trouxe mais simples, que é inclusive o que a gente tem no nosso laboratório. Essa é uma vidraria específica para fazer a determinação da massa específica ou da densidade, né, de líquidos e sólidos. Nesse caso aqui, eu vou colocar um líquido, vou pesar o meu piquinômetro na balança, anotar a sua massa, colocar um líquido aqui dentro, pesar de novo e ver quanto deu a diferença. A partir dessa massa e do volume que eu sei aqui, eu determino a densidade. Né? Eu falei isso em 10 segundos, mas obviamente que nós vamos ter uma aula específica para a determinação de densidade, tanto no piquinômetro, assim como com outros métodos. Tá? Então, essa vidraria é uma vidraria que também não pode ser aquecida, ela é preparada para receber líquidos em temperaturas de 20 graus Celsius, e ela tem um baixo coeficiente de dilatação. Então, ela não se dilata, portanto, não se dilata com tanta facilidade, né? Portanto, é uma vidraria que tem bastante precisão, tá? Então, esse é o piquinômetro. Pera de segurança. A pera de segurança é um instrumento de borracha e ele vai ser utilizado quando eu preciso retirar uma determinada quantidade, uma porção, um volume que eu quero de um líquido, de um frasco, por exemplo. A pera de segurança, ela vai ser acoplada à ponta lá superior da minha pipeta, né? A pipeta é um instrumento de medição volumétrica bastante precisa, só que para que eu consiga pegar esse líquido, eu não vou fazer isso com a boca, né? Antigamente se fazia, né? As pessoas colocavam a boca aqui e sugava para subir o líquido. Mas a gente sabe que isso é muito perigoso, principalmente quando se mexe com líquidos com características bastante ácidas, básicas, ou também com materiais biológicos que podem contaminar. Então, hoje em dia, é proibido isso e a gente tem que fazer o uso da pera de segurança, né? Como o próprio nome diz, para a segurança de quem vai manusear esses produtos. Então, eu coloco a pera aqui e daí também tem uma série de técnicas adequadas para que o líquido suba, para que o líquido desça, para eu acertar a quantidade que eu preciso. Tá? Então, essa é a pera de segurança. Esse outro aqui também tem a mesma função, ele também é indicado para sucção de líquidos, quando eu uso pipetas, né? Tanto de plástico quanto de vidro. Só que ele funciona um pouquinho diferente. Eu acoplo essa ponteira aqui na ponta da minha pipeta, ela tem uma ponta estriada aqui que facilita a melhor fixação da pipeta, e daí eu vou rotacionar. Isso aqui é uma roda, né? Eu tenho uma engrenagemzinha aqui que eu rotaciono e ele vai puxando o meu líquido. Né? Então, se eu puxar, ele sobe. Se eu quiser descer, eu aperto aqui e daí ele descarta o meu líquido. Então, tanto a pera de segurança quanto o aspirador para pipetas P-Pump, que é o modelo dele, eles são utilizados para sucção de líquidos, né? Eu vou succionar esses líquidos para que eles subam na minha pipeta e eu consiga
pegar o volume que eu quero. Aqui temos outros tipos de pipeta, né? Aqui eu tenho a pipeta Pasteur, que ela é muito utilizada para diversos fins e ela funciona basicamente como um conta-gotas, né? Vocês verão que ela tem marcações aqui, geralmente essas mais comuns vêm marcações de até 3 ml, então ela até tem um certo volume, mas não é nem um pouco preciso. Então a gente utiliza mesmo para como forma de conta-gotas. Então ela é utilizada para transferência de pequenas porções de líquidos. Ela é utilizada para acertar meniscos, né? Quando eu tenho uma solução e está faltando completar com um pouquinho de água, eu uso ela como um conta-gotas. Vou pondo gota a gota até chegar ao meu menisco. Ela é feita de um plástico nem um pouco resistente, é um plástico bem frágil. E aqui em cima, nessa parte de cima, eu tenho um êmbolozinho. Então, quando eu aperto e coloco na solução, quando eu desaperto, aqui, né, quando eu solto, né, desaperto é bom. Quando eu solto, ela puxa o líquido para cima. E daí, quando eu aperto de novo, ela expele o líquido. Então, ela mede alguns volumes sem nenhuma precisão. A sua utilização, para nós principalmente, é como conta-gotas. E aqui, ao contrário da pipeta Pasteur, eu tenho uma pipeta que tem uma grande precisão. São as micropipetas. As micropipetas são bastante precisas. Elas também vão realizar a transferência de volumes, né? Vão pegar uma certa quantidade de volume e transferir para um outro local. E elas são utilizadas quando eu preciso de muita exatidão nas medidas. Só que elas medem volumes bem pequenos, tá? Então eu simplesmente tenho alguns ajustes aqui nela, eu aperto, ela puxa, e quando eu aperto de novo, ela vai expelir o líquido que está nela. Geralmente eu uso assim com ponteiras, essas ponteiras de plástico são descartáveis. Elas são muito utilizadas em laboratórios de biologia molecular, de microbiologia e também de bioquímica. Veja que eu tenho dessas pipetas aqui, dessa micropipeta com uma única ponteira e tenho também com mais ponteiras. Vocês já devem ter visto isso bastante em laboratórios, né? De biologia molecular mesmo, né? Bioquímica, onde tem uma ponteira aqui, aqui tem um ajuste. Elas medem em microlitros, tá? Então eu ajusto aqui o microlitro que eu quero, a quantidade que eu quero e vou fazendo o depósito, a transferência para o material que eu estou trabalhando. Essas são as micropipetas, bastante precisas. Placa de Petri. A placa de Petri é uma placa utilizada para o cultivo de micro-organismos. Tá? Então eu tenho placas de Petri de vidro e também tenho placas de Petri de plástico. As placas de Petri de vidro, elas depois de utilizadas, elas podem ser limpas, né? Higienizadas, esterilizadas para poder reutilizar, né? Então geralmente eu coloco elas na autoclave para esterilizá-las. Já as placas de Petri de plástico, elas precisam ser descartadas, jogadas fora e destinadas ao lixo de materiais biológicos contaminados. Tá? Então, quando eu trabalho com microbiologia, com micro-organismos, o cuidado também tem que ser redobrado. Então, o que é a placa de Petri? É um recipiente cilíndrico, achatado, ele é chatinho, né? Ele tem duas partes, embaixo, que é a base dele, e uma parte de em cima que se encaixa por fora, né? Que é a tampa da placa de Petri. As mais modernas, às vezes, têm um anel de segurança para fechar bem isso, né? São dotadas de anéis de segurança que seguram a tampa, uma parte à outra, e elas também podem ser empilhadas.
de forma que evita que ocorram deslizamentos. Então, essas novas placas de Petri, elas podem colocar uma em cima da outra e uma não escorrega. Tá? Então, são utensílios a mais de segurança para trabalhar com as placas de Petri. Então, são utilizadas aonde? Em laboratórios de microbiologia, em rotinas de bacteriologia, e também são usadas para identificação de micro-organismos. Tá? Então, eu ponho um meio de cultura, né, preparado aqui, que eu sei que cresce determinado tipo de micro-organismo, e depois eu faço a inoculação de alguma superfície, de algum micro-organismo, para ver o que cresce nela. Tá? Então, as placas de Petri são utilizadas em laboratórios de microbiologia. Pinça de madeira. A pinça de madeira, aqui também tem a pinça metálica, então as pinças basicamente servem para segurar alguma coisa, né? Para entrar em contato com materiais que não podem ser pegados diretamente com a mão. Eu preciso de um utensílio que me ajude. As pinças de madeira, elas são utilizadas para segurar os tubos de ensaio. Então essa voltinha aqui, esse buraquinho, parece um pregador de roupa, só que mais comprido. Aqui eu abro e encaixo no tubo de ensaio. Até que está pequenininho, conforme a gente vai usando, ele vai ficando maior, porque pode ver que queima um pouquinho. Daí eu vou levar o tubo de ensaio ao aquecimento. Tem alguma coisa, alguma reação acontecendo aqui, ou que eu quero que aconteça no meu tubo de ensaio, e eu levo ele à chama do bico de Bunsen. Aqui na verdade é uma lamparina, né? Mas pode ser um bico de Bunsen. Então, para isso que serve a pinça de madeira. E a pinça metálica, também conhecida como tenaz, elas vão ajudar a segurar alguns objetos que foram aquecidos, principalmente os cadinhos de porcelana. Aquele cadinho que eu posso levar para calcinar substâncias, lembra? Reduzir as cinzas? Quando aquele cadinho precisa ser retirado da mufla, eu não consigo segurar ele com a mão e nem às vezes com luvas, fica difícil. Então, a tenaz, né, essa pinça metálica me ajuda a segurar o cadinho. Daí eu tiro o cadinho, por exemplo, da mufla e levo lá para o meu dissecador, onde eu mantenho um ambiente com menos umidade. Lembra? Eu estou aproveitando aqui para fazer relações entre os outros equipamentos e vidrarias que nós já vimos. Pipetas. Aqui vamos ver dois tipos de pipetas, a graduada e a volumétrica. Acabei de falar, né, das pipetas, que eu falei da pera de segurança ou daquele pipetador, pipamp lá. Eu encaixo, né, os pipetadores aqui nas pontas. Veja que às vezes ele tem esse tipo de ponta, aqui parece uma pipeta de plástico, e aqui pipetas de vidro, a pontinha é mais reta. Então existem variações muito grandes de tamanhos, né, de medidas de pipetas, né? Então aqui eu tenho de 25, de 10, de 5, de 50, de 25, tem de 1 ml, tem pipetas de todos os volumes, tá? Então as pipetas são de vidro ou de plástico, e é nessas pipetas que eu vou encaixar os pipetadores ou a pera de segurança para aspirar, para succionar os líquidos que eu preciso retirar um determinado volume. É aí que entra a diferença, tá? Então, quando eu quero, por exemplo, eu quero pipetar 7,8 ml, né? É um volume bastante quebrado, né? Não é um volume inteiro. Eu uso das pipetas graduadas, porque ela é utilizada para medir pequenos volumes, não necessariamente pequenos. Eu posso ter uma pipeta graduada de 50 ml e medir 32,7 ml, mas é quando eu preciso desses volumes quebrados. Por que que eu uso a pipeta graduada? Porque ela mede volumes variáveis, né? Ela tem várias graduações. Ela não mede só um único volume. Por exemplo, vamos pegar essa daqui que dá para enxergar bem, ó. Ela mede, nesse caso, 5 ml o total, né? Então, veja, ó, aqui da ponta, o líquido vai subir, né, gente? Ó.
Vou pôr um pipetador a pera aqui e vou puxar o líquido. Se eu subir o líquido até o 4, subiu 1 ml. Se eu subir até o 3, 2. Se eu subir até o 2, 3. Se eu subir até o 1, 4. Se eu subir até o 0, 5. Tá? Então, veja que é inverso. Mas eu não quero 5, eu quero 2,3, certo? Então, ó, 1, 2. Agora, entre o 3 e o 2, depois dá um pause aí no vídeo, vocês vão ver que tem 10 risquinhos. Então, entre o 3 e o 2, tem 1 ml. E se está dividido em 10, cada risquinho desse tem 0,1. E eu falei para vocês que eu queria 3,2, né? 2,3, aliás. Ó, 1, 2, 1, 2, 3. Eu vou subir até esse risquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Tá? Então, o que acontece? Olha lá. Aqui é 1, aqui é 2, e aqui é 1, 2, 3. Bem nesse risquinho, eu subi 2,3. Então, a pipeta graduada, ela vai me ajudar a medir volumes um pouco mais quebrados, tá? Então, ela tem várias graduações. Às vezes, eu pego uma pipeta menorzinha dessa aqui e eu consigo medir 0,7, tá? Então, ela é bastante precisa. Por conta disso, né, lembra que todos que são volumétricos e têm grande precisão não podem ser aquecidas. Claro que eu não consigo aquecer ela aqui no bico de Bunsen, mas quando a gente fala não pode ser aquecida, significa que eu não posso colocar nada quente nela. Se eu coloco alguma coisa quente, o meu vidro se dilata e perde a sua calibração, tá? Então, essa é a pipeta graduada. Mede volumes variáveis. Já quando eu pego a pipeta volumétrica, essa não. Essa mede apenas um único volume, tá? Então, ela vai medir e transferir volumes de líquidos de um único volume. Então, se a minha pipeta for de 20 ml, eu só consigo medir 20 ml. Então, aqui eu tenho exemplo da de 20, da de 10, da de 5. Essa não dá para enxergar, deve ser 2 ml. Percebam que ela tem uma única marcação. Ó, a graduada tem várias marcações. Já essa daqui tem apenas uma marcação. Ó, aqui esse risquinho, aqui em cima, aqui e aqui. Então, se eu quero 20 ml, eu vou pegar o meu pipetador ou minha pera, acoplar aqui, colocar a minha ponteira no líquido e vou puxar para subir até esse risquinho aqui. Ela também é bastante precisa, né? Ó, tem uma grande precisão de medida, mas também não pode ser levado nenhum líquido quente nela, porque senão vai alterar a sua calibração, tá? Então, essas são os dois tipos de pipetas que eu tenho, a graduada e a volumétrica, ambas de grande precisão. E aqui só trouxe um exemplo, mais uma vez, de como, aonde eu encaixo essas pipetas. Piceta ou frasco lavador. A piceta é um instrumento laboratório feita de plástico, né? Bastante maleável, então se a gente aperta ela aqui, ela tem um plástico bem molinho. Ela tem até algumas marcações, mas a gente não utiliza para isso. E ela vai ser utilizada para lavagem de materiais ou recipientes através de jatos. Ela pode ser enchida com água, com álcool ou qualquer outro solvente compatível com o material de plástico que tem aqui. Mas ela não serve só para isso não, ela não serve só para lavar. Ela serve também quando eu quero completar a água, por exemplo, de uma solução que eu estou fazendo no balão volumétrico, eu quero colocar mais água lá dentro e eu acabo utilizando a piceta. Ou eu quero fazer uma solução num becker e preciso de uma quantidade de água para dissolver e homogeneizar o meu sólido.
também utilizo a pseta. Uma coisa muito importante da gente observar na pseta, né, é que a pseta não deve, né, ser virada. Ela não precisa ser virada para ser usada, porque aqui dentro tem um caninho que sai daqui e vai até aqui embaixo. Então, quando eu aperto, vai puxar água aqui de baixo. Se eu virar, na verdade o caninho fica sem nada aqui e a gente não consegue transferir o líquido. Isso acontece muito no laboratório, tá? Então eu devo trabalhar com ela em pé. Tá? Eu também posso lavar eletrodo na hora que eu estou fazendo uma medida de pH, tá? Então a pseta tem diversos usos no laboratório, tá? Ela é muito importante. E sempre deve ser identificada também o que tem nela, né? Água destilada, tem álcool, para que quem vai utilizar não use substância errada. Nunca se deve encher a pseta com água da torneira, porque quem chega no laboratório tem certeza que as psetas de água foram cheias com água destilada, né? Então, caso algum dia você precise usar a água da torneira, o ideal é depois de terminar, descartar a água da torneira, lavar com um pouco de água destilada, a pseta, e voltar a encher com água destilada. Todas as pessoas todos os alunos, né, que entram no laboratório, eles entendem que as psetas estão completas com água destilada. E se eu uso outro tipo de água para o preparo de uma solução, para análises quantitativas, a água da torneira interfere, tá? Então, nunca coloque a água da torneira na pseta ou deixe lá. Se colocar, tem que descartar. Proveta. Proveta é um outro instrumento utilizado no laboratório. Ela tem um formato cilíndrico e também serve para medidas de líquidos, né? Medidas de volumes. A proveta, ela também possui escalas, né? Assim como a gente viu na bureta, né? Nós vimos que o Becker tem, o Erlenmeyer tem, algumas outras vidrarias, a pipeta, tem essas graduações, né? E essas graduações, no caso da proveta, elas não são muito rigorosas, né? Então, quando eu preciso de alguma coisa com mais rigor, com maior exatidão, né, na medida de um volume, é preferível utilizar uma pipeta, tá? Mas a gente usa também para medir volumes que não requerem tanta precisão. A gente vê que existem vários tamanhos de provetas. Aqui eu tenho uma de 2 litros, provavelmente essa daqui é um de 15, 10 ml, a proveta. E também tenho provetas que são de vidro e tem provetas também de plástico, tá? Essas provetas, elas são utilizadas para diversos fins, para medir volumes. Essa daqui, por exemplo, com uma tampinha, é aquela utilizada nos postos de gasolina para fazer a determinação da quantidade de álcool na gasolina, tá? É um dos modelos, mas no laboratório também se usa isso. As provetas são uma das vidrarias que mais quebram no laboratório, até pelo seu formato, né? A gente passa, bate nelas, derruba, já quebra. Por isso, a gente sempre deve utilizá-las com esse anel aqui de borracha, né? Um anel de plástico do mesmo material que é feita essa base, então quando ela cai, ela bate aqui e acaba não quebrando, tá? E até falando de plástico, tem umas provetas que tem a base dela de plástico, e a gente consegue até desencaixar daqui, essa parte de vidro ela sai, e tem outras que são inteiramente de vidro, tá? Então as provetas são equipamentos que a gente usa, né? Utensílios, instrumentos que a gente usa no laboratório e que ajudam a medir algumas soluções, medir alguns líquidos, ajudam também a fazer densidade de sólidos, a gente consegue fazer densidade de sólidos na proveta, então são bastante utilizados. Suporte universal. Nós já vimos, né, o suporte universal em outras ocasiões, até de outros modelos, né? Tem vários modelos, né? A gente viu um azul, viu um mais escuro, esse daqui é branco. Ele, na verdade, ele é utilizado para sustentação de peças quando eu vou montar sistemas no laboratório, né? Nós vimos um sistema lá de separação de mistura, que foi a filtração a vácuo. Nós vimos também a separação por decantação.
Então eu uso o suporte universal, como o próprio nome diz, ele serve para bastante coisa. E ele é composto de duas partes, basicamente. Uma base, que é bastante pesada para que não caia, né? Eu vou sustentar coisas nele, então eu tenho que ter um peso, né? Tenho que ter ele bem sustentado aqui na minha base. Então a base é realmente pesada e essa haste também é uma haste pesada, ela é rosqueada aqui na base do suporte e ela também é de metal e pesada. E a tela de amianto, também já falei da tela de amianto, eu coloco a tela de amianto em cima do meu tripé, né? Aqui eu já tenho um tripé, tenho o bico de Bunsen, o tripé e a tela de amianto. A tela de amianto é uma tela de ferro, aonde no centro aqui é colocado uma quantidade, né? Vem uma quantidade de amianto. O amianto ele ajuda a distribuir o calor. Então, se o meu fogo está bem aqui no centro, não fica quente só aqui no centro. Esse calor é distribuído para toda a circunferência aonde eu tenho o amianto. Daí aqui em cima eu vou colocar o meu becker, o meu Erlenmeyer, o meu balão de fundo chato, tá? Então tudo que eu quiser aquecer aqui e eu preciso de uma superfície plana, eu uso a tela de amianto, que além de dar essa superfície plana, ela também ajuda a distribuir o calor de forma uniforme. Tripé de ferro. O tripé de ferro, acabamos de ver, né, as outras partes que a gente monta esse sistema aí do bico de Bunsen. Tem o bico de Bunsen, tem o tripé e a tela de amianto. Então, o tripé é esse utensílio aqui com 3 pés, como o próprio nome diz, e ele vai ser o suporte para que eu consiga colocar a tela de amianto aqui e aquecer o que eu quiser em cima aqui no meu bico de Bunsen, tá? E esse outro é o triângulo de porcelana. É um triângulo e aqui eu tenho uma espécie de uns canudinhos que são feitos de porcelana. Então, para que serve? Lembra que os cadinhos, eles suportam altíssimas temperaturas, eles podem ser aquecidos direto do fogo do bico de Bunsen ou podem ser levados à mufla. E quando eu tiro, né, o meu cadinho ou do bico de Bunsen ou da mufla e retiro com aquela pinça tenaz, lembra? Eu vou ter que colocar esse cadinho em algum lugar. E eu não posso colocá-lo numa superfície gelada, senão dá choque térmico e quebra. Então eu preciso de um outro suportezinho que não dê esse choque térmico, que é exatamente o triângulo de porcelana. Tá? Então eu utilizo quando eu tiro o meu cadinho quente e eu tenho que colocar em algum lugar para resfriar. Aí eu coloco no triângulo de porcelana. Tubo de ensaio. O tubo de ensaio é muito utilizado no laboratório quando eu quero fazer reações em pequena escala. O que seria isso? Eu quero, por exemplo, observar se a ocorrência da reação. Então, eu quero observar se mudou de cor, se formou um precipitado, se houve a liberação de gases, né, quando eu reajo substâncias. Eu não preciso fazer isso em larga escala, por exemplo, num becker. Eu posso fazer isso em quantidades pequenas, né, para que eu não desperdice material, para que eu não gere muito resíduo. Então, eu faço isso dentro do meu tubo de ensaio. Tá? Uma outra coisa que a gente usa o tubo de ensaio é quando eu quero também aquecer pequenas quantidades de líquidos dentro dele. Então, eu seguro ele, lembra, com o meu pegador de madeira e levo o aquecimento sob o bico de Bunsen, tá? Daí, depois que ele está aquecido ou quando eu quero observar essas reações, eu coloco o meu tubo de ensaio na estante para tubo de ensaios. E o outro é o tubo de Celli. O tubo de Celli, ele parece um tubo de ensaio, só que ele tem uma hastezinha aqui do lado, né? O tubo de Celli ele é feito de vidro e ele foi projetado para quando eu quero aquecer alguns banhos, né? Então eu vou fazer a determinação do ponto de fusão de uma substância e eu preciso aquecer essa substância. Para que a chama não fique aqui, só aqui embaixo, se fosse um tubo de ensaio, por exemplo, eu aqueci aqui, aqui embaixo acaba ficando mais quente.
Quando eu levo o tubo de Celli ao aquecimento no bico de Bunsen, eu aqueço exatamente a haste. E daí o líquido ele circula aqui dentro e aqui fica uma temperatura constante, tá? Não fica uma temperatura mais alta aqui embaixo. Nós vamos ver também em detalhes como se faz o ponto de fusão como se determina, né, o ponto de fusão de um sólido. E daí a gente vai utilizar o tubo de Celli, que é um utensílio de laboratório utilizado exatamente para isso, para fazer ponto de fusão. Então veja que aqui ele está cheio de óleo ou vaselina, né, ou glicerina, que são as substâncias mais comumente utilizadas. Vareta de vidro, bastão de vidro ou baqueta. Lembra que eu comentei que quando eu quero misturar, homogeneizar, dissolver, né, uma solução ou um soluto dentro da minha solução, eu não utilizo a espátula, né, que não lembra que eu comentei, não é colher. O que a gente utiliza para misturar é o bastão de vidro, né, ou baqueta. Então, eu vou utilizar na hora que eu preciso misturar uma solução. E uma outra coisa que a vareta de vidro também é útil quando eu quero fazer transferência de volumes. Então, quando eu quero tirar, por exemplo, uma quantidade de líquido daqui e transferir para uma filtração, por exemplo, eu posso usar a baqueta para direcionar, eu acabo despejando o líquido na pontinha dela e ela direciona o líquido. Tá? Então, ela também pode ser utilizada com essa finalidade. E o último aqui é o vidro de relógio. O vidro de relógio é um material feito de vidro, como o próprio nome diz, ele tem o formato de um vidro de relógio, e inclusive ele tem essa parte aqui côncava, né, mais abaulada aqui, aonde eu posso colocar líquidos, soluções onde eu tenho sólidos, e daí o líquido evapora e eu consigo quantificar quanto sobrou de sólido. Então eu posso fazer a evaporação em análises de líquidos. Também ele pode ser aquecido sob a tela de amianto, mas no nosso laboratório o seu maior uso realmente é na pesagem. Né? Nós levamos na balança o vidro de relógio para pesar sólidos, né? Então, o vidro de relógio coloca na balança, tara a balança e depois faz a pesagem dos sólidos. Ok? Então, encerramos por aqui. Nós vimos algumas das vidrarias, com certeza tem outras vidrarias e equipamentos. Com o tempo vocês vão se habituando com essas nomenclaturas, se habituando com a função de cada um desses equipamentos, né? Isso vai se tornando mais simples. Num primeiro momento, esses nomes a gente nunca viu e acaba estranhando, mas com o tempo são nomes que a gente vai se habituando. Nós não vimos tudo hoje, né? Foi uma aula um pouco extensa, mas numa próxima aula nós vamos ver os equipamentos, nós vamos ver alguns aparelhos utilizados, né? A função de cada um deles, e também em próximas aulas que nós vamos abordar alguns outros assuntos, nós vamos retornar a ver essas vidrarias inseridas no contexto dessas aulas, ok? Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.